Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Então, a pedido de alguns colegas, esse aqui vai ser uma revisão para o conteúdo do primeiro ano, né, ou equivalente ao primeiro ano do PAS da UEI. Beleza? Eu preparei uns slides aqui, eu vou mostrar minha tela para vocês. E eu vou fazer uma. Eu sei que me pediram sobretudo o ponto 2 e o ponto 3, mas eu resolvi fazer uma visão geral que acho que fica melhor. Eu só abrir aqui. Espera aí, tá abrindo. Opa. Visualizando? Eu vou deixar assim, vai ser melhor. Não deu certo. Vou deixar assim ficar melhor. Estão visualizando? Tá certinho? Então vamos lá. Fazer esse apanhadão com o conteúdo. A primeira questão, então, que aparece para o Paz é o surgimento do discurso filosófico, né? A origem da filosofia e dos métodos filosóficos. Então, o surgimento da filosofia. Separei esses tópicos para ficar mais claro ainda. Aliás, são 5 ao total, mas 3 eixos de perguntas principais para poder fazer sentido entender como surge. Eu falo isso sempre na sala para vocês, então é bom ter duas coisas em mente. O que é o oficial e o que realmente deve ter acontecido. Se filosofia é essa busca pelo conhecimento amplo, pela essência das coisas, para a gente saber o que é, de onde viemos, para onde vamos, etc., filosofia nasceu, enfim, sabe-se lá quando, não tem nenhum registro, porque desde que o ser humano é ser humano, a gente está tentando responder essas coisas. Isso está ocupando nossa cabeça. Então, esse onde, quando, ele é muito incerto. Porém, e isso é importante, se a gente compreende a filosofia, então, como uma técnica, uma coisa exata, uma possibilidade, um instrumento para responder essas questões, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, o que é o mundo, etc. Então, tudo isso vai ser formalizado em um pacote de instrumentos e de tentativas e de métodos, e vai ganhar esse nome, que não por acaso é grego, então, supostamente, ele veio da Grécia. Aí esse é um mapa da Grécia Antiga e, como vocês bem sabem, né, eu já falei isso em aula, mas só para reforçar para vocês, teria nascido, então, por aqui, na cidade de Mileto. Então, se vocês forem instigados a responder onde nasceu, quando nasceu a filosofia, a resposta oficial seria que nasceu ali na Grécia por volta do século 6 a.C. Essa é a resposta oficial. A resposta, digamos, mais real, a gente não sabe. Porque a gente não sabe quando as pessoas começaram a questionar o mundo e as coisas e a si mesmo. Mas o momento que essas pessoas formalizaram essas perguntas, o momento que elas pensaram, deve ter um modo certo de fazer isso, e deram nome a isso que é feito, esse amor ao saber, que é a filosofia, para quem estiver anotando, né? Filosofia em grego é amor ao saber, foi na Grécia. A Grécia batizou essa coisa que até então sempre foi feita e nunca foi esclarecida, que é a filosofia. Então, a primeira resposta é essa. Eu vou deixar os slides disponíveis para vocês, mas é sempre bom ter um caderninho e ir anotando essas coisas. E vocês vão ver que eu estou indo rápido, porque é muito conteúdo, beleza? Então, continuando. Por que e como? Aí já fica bem mais complexo do que onde e quando. Por que e como surge a filosofia? Enfim, é preciso, para entender o que é filosofia, o que existia antes para explicar esse mundo da filosofia. E o que existia antes, pelo menos na Grécia? A mitologia. A mitologia, ela vai tentar explicar o mundo a partir daquilo que ela olha do mundo. Só que ela não sabe como o mundo é exatamente. Então ela vai juntar o mundo que ela vê com as tentativas de imaginar a explicação disso que ela vê.
Então, nessa busca, ela vai tentar estabelecer relações com respostas que não são deste mundo para explicar este mundo. E aí, na mitologia grega, como é o caso, cada coisa vai ter um deus, uma divindade. Por isso, mitologia vem de duas palavras gregas que são mitos, que é uma narrativa alegórica, é uma narrativa de fantasia, e logos, que é um discurso racional. Ou seja, busca nessa resposta extraordinária dos deuses uma resposta ordinária para o mundo, uma resposta racional para o mundo. Então a filosofia nasce como alguma coisa que vai se afastar dessas respostas mitológicas. A filosofia vai tentar explicar o mundo sem depender dessa parte fantasiosa da mitologia. Tudo isso eu estou resumindo bastante. E filosofia, assim como mitologia, vem de duas palavras gregas que se juntam. Philo, que é amor, sofia, que é conhecimento. Enquanto mitos era uma resposta, né, era um discurso racional que utilizava de recursos fantásticos, a filosofia, vejam, ela é muito mais humilde nesse sentido. Ela é uma dedicação ao conhecimento. Ora, se eu quero responder o que é o mundo, eu preciso conhecer o mundo. É para o mundo que eu tenho que olhar se eu quero conhecê-lo. Então, se eu quero conhecê-lo, eu preciso de saber. Para saber corretamente, eu tenho que me dedicar, por isso o termo filo, né? Este amor, essa amizade ao conhecimento. E aí avançamos. Por que e como? Já falei, né? Mitologia. E como? O como que é importante aqui. O porquê é essa tentativa de aprofundar respostas que a mitologia não dava mais. Mas o como que isso foi feito que é interessante. Lembram daquela aula lá, da primeira aula que nós tivemos? Falamos da mitologia e tal. Eu falei, um grego, em um determinado momento, ele olhou para o mundo e falou, bom, eu não vejo deuses. Eu posso até acreditar nos deuses, mas eu não vejo eles. Mas existe um elemento, pensou esse grego consigo. Existe um arqué elemento, é princípio, é governo também, uma das traduções. Existe uma coisa no mundo que eu consigo encontrar em todo lugar. Que independente se eu olho para o céu, para o chão, para a árvore, para mim, para tudo que é lugar, tem essa coisa. E essa coisa não é divina, não depende da minha crença, não está além da minha imaginação, nem da minha imaginação. Essa coisa está aqui entre nós. E que coisa é essa? Pensou esse grego, é a água. E esse grego, vocês bem lembram, é Tales de Mileto. Tanto é que Tales de Mileto vai dizer, ora, se eu vejo esse elemento em todas as coisas, então tudo é água. Ele não precisa de um Deus, ele não precisa acreditar ou não, ele não precisa ir buscar por isso, porque esse elemento está aqui, está em todo lugar, e independente se eu acredito ou não, ele é um elemento, um arqué, da natureza, da física. Então, é quando Tales de Mileto tenta responder o mundo sem depender de crença, sem depender de tradição, sem depender, enfim, se aquilo é para mim, não para outro, etc. Não importa. A água é a mesma para todos, em todos os lugares. Então, assim surge a filosofia. Esse é o como ela vai surgir. Pois bem, então, já temos aqui estabelecido algumas respostas. Onde e quando? Na Grécia do século VI a.C. Por quê? Porque a Grécia é que vai dar o nome a essa coisa. Por quê e como? O porquê, né, é tentando responder coisas que a mitologia não respondia. E como? Olhando e procurando no próprio mundo. Então, esses primeiros filósofos foram no mundo material, no mundo que está à nossa volta, procurar por essas respostas. Gente, eu tô falando rápido porque é muita coisa, mas se vocês tiverem dúvida, vocês peçam para eu responder, peçam para eu repetir, perguntem. Belezinha? Combinado? Então, continuando aqui. Vamos ao próximo. Já temos onde, quando, porquê, como, mas quem? O primeiro nome eu já falei, um tal de Tales de Mileto. Há 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, entre 600 e 500 anos antes de Cristo, olhando para o próprio mundo,
Veja, ele não está olhando para um mundo muito louco, um mundo muito distante, tentando encontrar um segredo como se a natureza escondesse. Ele está olhando para o mundo em volta dele. Ele está olhando para a água, para esse negócio aqui que eu bebo. Para esse negócio que cai do céu quando chove, esse negócio que cerca. Lembrando que a Grécia é uma península cheia de ilhas, né? Esse negócio que me cerca aqui quando eu vou ao mar no meu barco. Ele procura isso que é elementar. Então, um primeiro nome que a gente já tem. Outros nomes importantes são pessoas da época do Tales de Mileto que vão também olhar para esse mundo. Essas pessoas vão ficar conhecidas como sábios e depois como pré-socráticos. Eu explico isso. Essas pessoas vão olhar para o mundo à sua volta e vão tentar encontrar elementos que expliquem esse mundo. Tanto é que mais um desses sábios, né, que vai olhar para esse mundo à nossa volta e buscar em elementos, é, por exemplo, o Heráclito. Enquanto Tales olha para a água e pensa, a água está em tudo, então a água deve ser a resposta, Heráclito olha para o mundo e fala, sim, a água está em tudo, mas o mundo é muito mais inconstante do que a água. Então deve haver um fogo que está em todas as coisas, que está queimando todas as coisas. Ao queimar, esse fogo transforma, e esse fogo, como toda chama, uma hora apaga. Então isso não apenas explica o mundo, diz o Heráclito, mas como este mundo... Vou voltar um pouquinho aqui. O Heráclito, o Tales e outros dessa época vão ser chamados de pré-socráticos. E isso é muito importante, não se deixe enganar. Pré-socrático, eles ganham esse nome, não é apenas porque eles viveram antes de Sócrates. Muitos deles, sim, viveram antes de Sócrates, então se chamam pré-socrático por isso. Mas muitos deles se chamam pré-socráticos porque eles pensam de um modo, que é esse modo que eu estou falando, de buscar na natureza, buscar no mundo, enfim. Opa, bom dia, bem-vindo para quem está chegando. Eles buscam no mundo uma forma de responder. Quando Sócrates aparece, ele revoluciona de tal modo a forma de procurar as respostas que esses pensadores, que ainda pensavam assim, são colocados nesse balaio de gato, nessa geleia, né, como se fossem todos iguais, o que não é verdade. E aqui não é verdade. Partiu da geleia, né, como se fossem todos iguais, o que não é verdade. E a gente vai ver que não é verdade. Partimos, então, ao próximo tópico. Avançando aqui. O modo como esses sujeitos vão argumentar. Já falei aqui de Tales de Mileto e Heráclito. Aonde que eles vão buscar essas respostas para o pensamento deles? Na physis. O que é physis? Natureza. Então, vai procurar na água, vai procurar no fogo, outros vão procurar no ar, e alguns, como Empédocles, por exemplo, vão procurar na conjunção desses elementos todos. Empédocles vai dizer, é água, é fogo, é ar, é terra, que se juntam formando coisas e se separam, fazendo com que essas coisas deixem de existir. Essa é uma dessas formas de argumentar filosófica dessa época. Tentar encontrar uma resposta na natureza que explique tudo que existe. Porém, alguns pensadores dessa época vão olhar para este mundo e vão dizer, tudo bem, este mundo é cheio de elementos naturais, nós estamos cercados, nós fazemos parte desses elementos naturais. Mas esses elementos não explicam, de fato, as coisas. E por que eles não explicam? Porque essas coisas estão em constante mudança, elas nunca são elas mesmas o tempo todo. Como é que eu posso dizer que eu conheço uma coisa que amanhã é outra? Lembram do Heráclito? O Heráclito dizia, o mesmo homem não se banha 2 vezes no mesmo rio. O que isso quer dizer? Que na natureza nada permanece igual. Está tudo em constante devir, tudo se transformando sempre, tudo alterando sempre. Então, muitos desses pensadores vão olhar para a física, para a natureza. Só que outros vão olhar para essa mesma natureza e vão dizer, não, isso não funciona. Porque a natureza tem constante mudança. Então eu tenho que procurar uma resposta que não esteja na natureza, mas que esteja em algum lugar fora da natureza. Por isso, esses pensadores serão chamados de pensadores da metafísica. Por que metafísica? Metafísica, em grego,
quer dizer aquilo que está além, aquilo que é superior à física, aquilo que não pertence à natureza. Dito de outra forma, aquilo que é sobrenatural. Então não confundam sobrenatural com fantasmas, monstros, espíritos. Isso não é o sobrenatural da filosofia. Sobrenatural, metafísica, na filosofia, é aquilo que está além da natureza. E o que está além da natureza? Coisas que não dependem da natureza. Por exemplo, conceitos puros como justiça, amor, beleza. Existem coisas que são belas, mas o conceito de beleza não está em um objeto. Se eu falar que um objeto é belo e amanhã esse objeto deixa de existir, então aquela beleza morreu? Não, a beleza continua existindo. O que não existe é o objeto. Mas, então, esses pensadores da metafísica vão procurar em outro lugar as respostas, né, que eles estão buscando. Então, já falamos aqui da physis, a natureza, e aí eu cito aqui alguns desses pensadores, Tales, Demócrito, ele é particular neste caso, porque quando ele vai procurar na natureza o elemento, ele não procura necessariamente no fogo, na terra, como os outros. Demócrito, quando procura na natureza, procura naquilo que há de menor na natureza. Tanto é que ele é um dos criadores, junto com Leucipo, do conceito de átomo. Como se na natureza tudo fosse divisível até um ponto, e deste ponto eu não consigo mais dividir. Então, átomo é o que não divide. Todos esses pensadores, independentes se procuram no fogo, se procuram na água, na conjunção dos elementos ou num átomo, independente de onde eles procuram, o que esses pensadores têm em comum, na verdade, é que eles estão procurando em uma espécie de princípio original de alguma coisa que governa toda a natureza e, enfim, nós que estamos nela. Então, que princípio original, que elemento é esse? Em grego, é a arché. E, como eu disse, existem outros pensadores que vão procurar, já passei por isso, além da natureza. E um dos nomes principais desses pensadores é o Parmênides de Eleia. Ele vai dizer, existem respostas que não dependem da natureza. São respostas fixas, que nunca mudam, que nunca vão deixar de ser o que elas são, nunca vão se transformar em outra coisa. Então, onde é que ele vai procurar essas respostas? No ser, na essência das coisas. Eu não posso olhar para um lápis e dizer isto é o lápis, porque amanhã deixou de ser. No entanto, todos os objetos que eu chamo de lápis respondem à mesma ideia, ao mesmo ser. Então ele vai falar que esse ser é perfeito e não se acaba nunca. Então o ser é. E aquilo que não faz parte do ser não é. É muito confuso isso e eu estou com muita pressa aqui. Então, como é que eu posso pensar isso de forma mais simples? Quando eu digo que o lápis responde a uma ideia perfeita de ser, mesmo que aquele lápis deixe de existir um dia, mesmo que ele fique gasto, mesmo que ele pegue fogo e vire cinza, a ideia, o ser do lápis, sempre será este ser, esta ideia, esta essência de lápis. E tudo aquilo que não é o ser do lápis, não é um lápis. Então, uma xícara não é um lápis. Uma mesa não é um lápis. Uma borracha não é um lápis. Compreendem? Então, o ser é e o não ser, aquilo que não pertence ao ser, não é. E por aí vai. Então, essa é a resposta metafísica. Essa é a resposta que não depende do ser. Desculpa, que não depende da natureza. Ela depende só do ser. E aí, continuamos a nossa busca. Vem um terceiro modo de pensar. Este terceiro modo só é possível depois que Sócrates faz a sua revolução no pensamento. Tanto é que o principal nome dessa forma de argumentar, essa forma de compreender o mundo, ela vem de um discípulo de Sócrates, que é Platão. Eu vou falar mais de Sócrates daqui a pouco, mas o que significa pensar através de formas? Platão compreende que existe o mundo material, o mundo da natureza, e existe o mundo da metafísica, o mundo do ser.
Só que Platão compreende que a verdade deste mundo do ser só é compreensível porque nós vemos esse mundo material. Então ele tem que fazer uma espécie de conexão entre o mundo da natureza e o mundo do ser, o mundo que está além da natureza, o mundo metafísico. Então ele vai compreender que este mundo que nós vivemos, este mundo material, nada mais é do que uma cópia, um simulacro, uma imitação deste outro mundo, que é o mundo puro do ser, das ideias. Por isso, este mundo outro, este mundo metafísico, desde Platão, é compreendido como um mundo ideal. Por que ideal? Porque ele é feito de ideias. E este mundo que nós vivemos, o mundo material, ele é uma cópia destas ideias perfeitas, que são puramente metafísicas. Pessoal, eu estou indo rápido, mas está dando para entender? Ou não? Ou está confuso? O que vocês me dizem? Posso avançar? Ainda tem bastante coisa para ver? Posso avançar? Enfim, qualquer dúvida, vocês perguntem. Beleza? Então, vamos tocando o barco. Avançando. Então, nós temos aí esses 3 modos de tentar responder, tentar ver o mundo. Vamos ao próximo tópico. Esse é um tópico muito extenso e eu imaginei que ficaria mais fácil se eu fosse explicando, né, passo a passo, mais ou menos. Todos esses... Não, aqui já avancei demais. Todos esses, a disputa entre a sofística, a dialética, nós podemos chamar por um nome só aqui. E que nome é esse? Podemos chamar de a herança socrática. Essa disputa entre sofística e filosofia só existe a partir do momento em que Sócrates tenta explicar o que é filosofia. Então, o que é filosofia nessa visão do Sócrates? Filosofia é o amor à sabedoria, e quanto mais você ama e busca o conhecimento, mais você ama e busca a sabedoria, mais você se aproxima da verdade, diz o Sócrates. E a verdade é uma só. Não tem como você falar, mas o que é verdade para mim é verdade para o outro. Se é verdade para mim e para o outro, então não é verdade. É opinião. Há uma diferença entre verdade e opinião. Se uma coisa é para mim e é diferente para o outro, então são opiniões diferentes. Porque se essa coisa é verdadeira, então ela tem que ser verdadeira para mim e para o outro. Mas o que os sofistas falavam? Os sofistas falavam assim: ah, não, verdade é aquilo que eu convenço o outro. Se a verdade é aquilo que eu convenço o outro, então, em último caso, não há verdade. Há sempre convencimento. Então, Sócrates era um inimigo letal, um inimigo fatal dos sofistas. Pois Sócrates buscava a verdade e os sofistas acreditavam que a verdade é fruto daquilo que eu convenço você que é verdade. E se eu convenço você que é verdade hoje, eu posso desconvencer e convencer que é outra verdade amanhã, diferente, por exemplo. Pior ainda, os sofistas não apenas faziam isso, como ainda cobravam dinheiro para fazer isso. Aí pronto, Sócrates ficava angustiado, porque falava, se você paga alguém para te ensinar alguma coisa, essa pessoa não vai te ensinar a verdade. Ela vai te ensinar aquilo que você está pagando para aprender, mesmo que seja a mentira. Porque a relação não é de amor ao conhecimento, é uma relação econômica. Então, essa disputa entre sofística e filosofia é uma disputa entre se há verdade, e eu posso conhecer essa verdade, ou não. O que nos faz avançar para esse segundo tópico aí, que é o método do Sócrates. O método do Sócrates ele é composto por 2 partes. A ironia, que é quando ele mostra que o outro não conhece a verdade, ele é irônico com as respostas e os argumentos e a opinião do outro. E aí, depois que ele destruiu as crenças do outro, vinha o segundo tópico, que é a maiêutica. É importante que vocês anotem isso. O que é a maiêutica? A maiêutica é o parto da ideia verdadeira. E como é que Sócrates faz para estabelecer, então, essa diferença entre as falsas opiniões e a ideia verdadeira através da dialética?
anotar só aqui. A dialética é esse confronto entre dois logos. Pessoal, eu estou indo rápido porque tudo isso vocês já viram na aula. É o confronto de dois logos. O que é um logos? É um discurso racional, um discurso que busca, né, o conhecimento, que vão se confrontando. Por isso, o método do Sócrates, seja ironia, seja maiêutica, sempre depende de um diálogo. O que é diálogo? Dois logos. Dois logos que se confrontam e dois logos que disputam por essa verdade. Até que, através da ironia, ele destrói a opinião do outro, ele, né, mostra que a opinião do outro é falha, e reconstrói a partir da maiêutica, buscando, então, por essa verdade íntima, essa verdade acabada. E por que é possível que o Sócrates procure por essa verdade lá no fundo da pessoa, essa maiêutica, esse parto dessa verdade? Porque ele acredita que essa verdade já existe no fundo de nossa alma. Todos nós já vimos este mundo ideal em algum momento. Todos nós já vimos essas ideias puras. Quando que nós vimos essas ideias puras? Quando nós morremos. Dessa visão de mundo socrático-platônica, ou seja, de Sócrates e de Platão, eles acreditavam que quando nós morríamos, nossa alma ganhava asas, ela ia voando lá para este mundo das ideias, que fica num plano superior ao nosso. Essa alma via todas as ideias puras, todas as essências das coisas, e depois ela reencarnava e voltar a este mundo. Só que nesse processo entre ver as ideias puras e reencarnar e voltar ao mundo como um bebê, nós passávamos por uma espécie de rio do esquecimento. Então a gente esquecia tudo aquilo que a gente viu, tanto na vida passada quanto neste mundo das ideias. Como se fosse um pequeno espiritismo. Eu não gosto muito de associar o espiritismo, porque o espiritismo já vai ter outras concepções. Aí tem o resgate, o karma, etc. E a visão de Sócrates não tem esse problema. Não lida muito com isso. O problema do Sócrates e do Platão é que a gente passa por esse rio do esquecimento, então esquece e volta ao mundo tendo que reaprender. Porém, o fato da gente ter esquecido não tira, não elimina o fato que nós já vimos essa ideia pura. Por isso, o que é conhecer para Sócrates? Por que é possível fazer um parto de ideias? Porque essas ideias verdadeiras já estão no fundo de nossa alma. A gente só não lembra. Reminiscência significa, em bom português, relembrar, trazer de volta, botar para fora aquilo que eu esqueci. Por isso, a metáfora que o Sócrates usa é o do parto. O próprio Sócrates diz que a mãe dele era uma parteira e ele herda essa profissão da mãe, como se ele fosse um parteiro de ideias, porque ele faz as pessoas lembrarem essas ideias que esqueceram, mas que está presa, está condicionada, está guardadinha lá no fundo da alma delas. Então, Sócrates vai fazer uma distinção entre o que é uma ciência verdadeira e o que são as artes, as técnicas. A técnica é todo esse conjunto de coisas que eu faço utilizando o mundo e para o mundo. Por exemplo, um artesão, um pintor, um construtor de barco, ele aplica técnicas. Mas essa técnica só pode ser bem aplicada se eu recorro a que, né, no edital está chamando de ciência, mas é algo mais profundo que ciência, é propriamente o conhecimento. É propriamente essa capacidade de lembrar o que é verdade. Então, um bom pintor, um bom construtor de barco, só vai ser um bom construtor de barco se ele sabe o que é, né? Qual é a ideia, qual é a essência, qual é o ser do barco. Então, eu preciso saber o que é um barco para saber construir um barco. E aí, avançamos a este próximo tópico, que são essas teses cosmológicas e antropológicas. O que quer dizer cosmológica? Cosmos é o todo, é o mundo. E o que é a tese antropológica? Ou melhor, o que é o antropos? É o ser humano. Então, essas teses vão tentar explicar o mundo a partir da concepção, do conhecimento humano. Essas teses vão, por um lado, explicar tudo isso que nos cerca,
através do conhecimento, e isso que nós somos dentro deste mundo, através do mesmo conhecimento. Este último tópico, a influência na história do pensamento, a gente demoraria 10 horas explicando ele. Mas eu quero que vocês aprendam deste grande parágrafo, que é cheio de informações, eu até coloquei em cores diferentes, que o que é essencial aqui? É essa busca por um conhecimento que não depende da minha opinião. Eu vou até voltar a isso no próximo tópico, a gente vai falar mais, mas seja acreditando ou concordando com Sócrates e Platão que a gente morre e vê as ideias puras, depois reencarna, independente se você acredita nisso ou não, ele não está pedindo para você acreditar, não é uma relação de crença. O que ele está propondo é que o conhecimento é verdadeiro. O conhecimento e sua busca é uma busca pela verdade, independente daquilo que eu acredito, do que você acredita, do que se acreditava antigamente e do que se acredita hoje. Porque a verdade, e essa é a grande herança desse pensamento socrático, a verdade é invariável. Vejam, Sócrates é um grande rival do Heráclito. Enquanto Heráclito vai dizer que está tudo em devir, está tudo em transformação, o mesmo homem não entra duas vezes no mesmo rio, Sócrates fala, não importa. Não importa se o rio está passando ou se o mundo está passando. O que é verdadeiro não está nesse rio. O que é verdadeiro está além do rio, está além da natureza. Porque o que é verdadeiro se mantém. Certo? Então eu fecho assim esse primeiro tópico do nosso edital aqui e vou para o segundo tópico, que é a teoria do conhecimento. Vamos lá, esse segundo tópico se divide em 2 subtópicos. O problema do conhecimento e as abordagens epistemológicas. Antes de avançarmos, o que significa epistemologia? Epistemologia vem de 2 palavras gregas também. Episteme, que é conhecimento, e logia de logos, que é um discurso racional. Epistemologia, em último caso, uma tradução bem simples, é um discurso racional sobre o conhecimento. Mas uma tradução mais simples, mais contemporânea, mais, como eu posso dizer, cotidiana, epistemologia quer dizer ciência, em último caso. Porque a ciência é aquilo que tenta fazer um discurso racional sobre o conhecimento das coisas. Certo? Então, vamos avançar para os subtópicos. O que é o conhecimento e se há a possibilidade de conhecer? É possível conhecer alguma coisa? O próprio edital nos aponta 3 caminhos aqui para tentarmos conhecer as coisas. O dogmatismo, a epistemologia e o ceticismo. A gente vai falar mais detalhadamente de cada um, mas uma forma ampla de responder isso, vamos dizer assim, né, de entender esses 3 tópicos é a seguinte. O que é o dogmatismo? O que é o dogma? O dogma é uma verdade pronta e acabada. Eu não preciso sequer, né, ir atrás dessa verdade para saber se ela é verdadeira ou não. Eu aceito ela. Um dogma é aquilo que eu aceito como verdadeiro. A epistemologia é a busca, como eu disse, né, de um discurso sobre este conhecimento. Então, a epistemologia parte do princípio que se eu acredito que algo é verdadeiro, é porque eu fui pesquisar sobre isso. Eu fui procurar sobre a verdade disso. E o ceticismo, eu vou falar mais dele, mas em linhas gerais, ceticismo acredita que não há uma verdade. Não há uma verdade, no máximo há uma crença na verdade daquilo que eu estou vendo agora e eu admito como verdadeiro, porque eu estou aqui e agora. Mas nada me garante que essa verdade continua sendo verdadeira amanhã. Então, o cético é aquele que não acredita que há uma verdade que se mantém igual. Eu não posso dizer que nada é verdadeiro, porque eu não sei como essa coisa vai estar amanhã e depois de amanhã. Eu nem sei como é que ela vai estar quando eu virar minhas costas para ela. Então, essas 3 grandes linhas é o que tentam me explicar se é possível ou não conhecer alguma coisa. E aí, avançamos.
Se eu acredito, assim como na epistemologia, que algo é verdadeiro, eu preciso, então, validar, eu preciso provar que isso que eu acredito é verdadeiro. Então, para validar isso, eu vou aplicar um sistema. E que sistema é esse? É a lógica. Essa lógica, ela pode ter duas raízes. A episteme e a doxa. Para entender isso, a gente precisa voltar lá no Platão. Lembram do mito da caverna em Platão? Vou ser muito resumido aqui. Platão dizia que existia um grupo de pessoas no fundo de uma caverna e essas pessoas viam sombras projetadas na frente delas, não conseguiam se mover, e elas ouviam o nome dessas coisas. Então, toda vez que ela ouvia um nome, associava a uma sombra. Então, para essa pessoa, a sombra de cavalo, a sombra de planta, a sombra de pássaro, na verdade, era cavalo, pássaro, planta, porque ela ouve o nome e vê a coisa. Um dia, uma dessas pessoas é liberta lá do fundo da caverna e sai da caverna e, de fato, vê as coisas. Planta, árvore, etc. Cavalo. E ela volta para a caverna e vê que, no fundo, aquilo que ela achava que era verdade, aquilo que ela achava que ela tinha conhecimento, não passava de uma mera opinião. Então, o que é a opinião? A opinião é uma coisa que eu considero verdadeira, mas que eu não testo para ver se é uma verdade que se mantém. Assim como o doxa, né? Desculpa, assim como o dogma, a doxa, a opinião, é alguma coisa que faz parte, eu aprendi assim, explica mais ou menos o mundo, eu aceito como verdadeiro, então eu tomo como verdadeiro. Mas se eu for realmente analisar a doxa, ela não vai passar de uma mera opinião. Onde é que a gente costuma ver muito a doxa, e inclusive a gente debate nas questões, por exemplo, de gosto. Eu acho isso bonito, você acha isso feio, mas como eu tomo a minha opinião como verdadeira, eu passo a achar, então, que aquilo é de fato bonito, e você tá o quê? Errado. Ou eu digo, é só sua opinião, não importa. A pior coisa que pode haver para o conhecimento é essa conversa de, tem que respeitar todas as opiniões. Sim, tem que respeitar as opiniões, se a opinião do outro é que, sei lá, pizza é ruim, pizza é gostoso, eu gosto da cor azul, você gosta da cor laranja. Essas opiniões eu tenho que respeitar. Só que se eu estou querendo estabelecer um conhecimento, e eu digo, por exemplo, que 1 mais 1 é 2, e você diz que 1 mais 1 é 5, eu não posso respeitar essa sua opinião, porque a sua opinião é uma mentira. Então, esse é o problema para validar um conhecimento, validar uma crença. Eu não posso aceitar uma opinião. Eu preciso de uma evidência, eu preciso de uma prova. Por isso, essa prova vai estar aqui, ó, lado da episteme, que em grego significa conhecimento. O conhecimento, para ser verdadeiro, ele não pode simplesmente se basear em opinião. Aí avançamos, né? Existe uma série de opiniões que compõem aquilo que nós chamamos de senso comum. Essas opiniões não necessariamente são falsas, elas podem ser úteis, elas podem ser boas. Inclusive, no dia a dia, no cotidiano, a gente vive no senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é aquilo que eu não paro para pensar. É aquilo que eu vou fazendo porque vai funcionando. Só que o senso comum, ele não serve para estabelecer, ele não serve para apurar o que é verdadeiro. Ele é alguma coisa que está ali. Eu aprendi assim, eu repito assim. No dia a dia, quando eu não paro para pensar, eu faço deste modo, mas eu não posso dizer que isso é verdade. E existem até casos curiosos que a gente faz no senso comum, que a gente nem para pensar e só faz. Por exemplo, superstição. Não pode passar embaixo de escada, tem que virar o chinelo. Muita gente acredita que, sei lá, leite com manga mata. Ou coisas ainda muito mais simples. O elevador. Eu vou chamar o elevador está demorando para descer, aí eu aperto 400 vezes o botão do elevador. Como se apertar 400 vezes o botão fizesse o elevador vir mais rápido. A gente sabe que isso não funciona.
Mas no senso comum, no dia a dia, no cotidiano, a gente repete essas coisas, quase instintivamente. Porque a gente aprendeu assim, porque a gente faz assim, porque ninguém parou para pensar sobre isso. Porém, se eu quero sair do senso comum, se eu quero sair das meras opiniões, eu tenho que aplicar o bom senso, o senso crítico. Então, o que eu entendo por senso crítico? O senso crítico é uma espécie de testagem, é uma espécie de tentar comprovar, seja para afirmar, seja para desmentir, o senso comum. Eu não aceito mais simplesmente o senso comum como se a verdade fosse aquilo, porque sempre fiz assim, porque eu aprendi assim, porque meus pais fazem assim, etc, etc. O senso crítico ou bom senso é aquilo que vai testar o senso comum, é aquilo que vai estar além da opinião. E aí, qual foram pessoas ou linhas de raciocínio que vão aplicar? Veja, eu estou só seguindo aqui os pontos do nosso edital da UE, beleza? Claro que tudo isso é muito mais profundo. Nós vamos ver muito mais disso no segundo e no terceiro ano. Aqui eu estou enxugando para vocês terem base para responder. Mas quais são essas principais linhas de um senso crítico? Ou dito de outra forma, quem foram esses grandes pensadores que tentaram superar o senso comum? E as linhas que nós temos são o ceticismo, o racionalismo, o empirismo e o idealismo. Esses nomes que eu coloquei aqui para vocês, David Hume, René Descartes, Francis Bacon, Kant, eles são alguns nomes dessas linhas. Mas existem muitos outros. Nós vamos ver depois na disciplina. Mas o importante é vocês fixarem o nome dessas teorias aqui. Então, como eu já disse antes, o que é o ceticismo? Por que o ceticismo é importante? Porque o ceticismo nos lembra que toda teoria que se pretende perfeita, acabada, uma teoria que explica tudo, ela nunca leva uma coisa em conta em sua equação. Que amanhã essas coisas podem ser diferentes. Se amanhã essas coisas podem ser diferentes, eu não posso dizer que eu encontrei uma teoria que explica tudo. O cético, ele é muito radical nesse ponto. Ele vai dizer toda teoria não explica o mundo amanhã. No melhor dos casos, diz o cético, ela explica como o mundo funcionou até hoje. Mas eu não posso dizer que isso vai funcionar para sempre. Isso é bem verdade, porque se nós pegarmos teorias muito antigas, teorias da época do Aristóteles, teorias da época do Galileu, por mais que elas tenham sido perfeitas para sua época, explicado tudo que precisava explicar na época, hoje, com a física, com a mecânica quântica, com as descobertas da química, da biologia, e mesmo com as descobertas das ciências humanas, hoje nós sabemos que essas teorias eram cheias de falha. A física, a lógica não aplicaria mais essas teorias hoje do jeito que elas foram pensadas há 500 anos atrás, há 2000 anos atrás. Então, a importância do ceticismo, o ceticismo como uma forma de criticar o senso comum, uma forma como criticar as opiniões, é lembrar que não existe uma teoria perfeita e acabada. Toda teoria sempre vai ter que se revisitar, se reler, conforme o mundo vai sofisticando a sua própria visão de si mesmo. Tá certo, meus caros? Então, avançamos aqui. E o racionalismo? Racionalismo, o próprio nome já diz, né? É buscar explicar o mundo através da razão, através de uma lógica. A gente vai falar isso mais para frente com os métodos dedutivos e indutivos. O racionalismo, ele tenta compreender o mundo de forma que o mundo faça sentido através de uma conclusão lógica e racional desses elementos que o mundo me dá. Então, eu só posso concluir o que é frio, o que é quente, o que é alto, o que é baixo, o que é claro, o que é escuro, se eu tiver parâmetros racionais para dizer, né, o que é verdadeiro e o que é falso. Eu não posso dizer o fogo é frio. Racionalmente isso não faz sentido, isso é uma contradição. Eu devo dizer que o fogo é quente, mas para dizer que o fogo é quente, eu tenho que estabelecer qual é a lógica de ser quente.
Aí vamos a esta outra linha, o empirismo. O empirismo vai dizer algo muito próximo do racionalismo, só que não utilizando a razão, mas utilizando os sentidos. Para o empirismo, eu só posso dizer que algo é quente ou frio se os meus sentidos me informam o que é quente e o que é frio. Então, para fazer um teste empírico, eu preciso de um objeto da natureza. Eu preciso que os meus sentidos, através de uma experiência controlada, é claro, não é botar a mão no fogo simplesmente, mas eu vou ter que ter um medidor, um termômetro, eu vou ter que ter parâmetros, eu vou ter que ter uma escala. Então, o empirismo começa nos sentidos, mas se aprofunda através da experiência. E o idealismo, a gente volta lá no Platão, lembra o mundo das ideias, ele vai acreditar que, a partir dessa razão, a partir desses sentidos, e utilizando essa razão, eu vou poder, então, criar uma ideia, um padrão, um modelo, uma categoria, que vai funcionar de forma tão bem aplicada que essa ideia vai se aplicar em todas as situações. Por isso, ela é transcendental. Ela não precisa mais que eu tenha uma situação e analisar ponto por ponto, situação por situação, coisa por coisa. Ela é uma ideia perfeita, né? Resultado já da análise da experiência, e ela se aplica transcendendo, né, cada situação a todas as situações. Transcendental. Eu estou sendo muito superficial aqui, mas já dá para vocês terem uma visão completa do que cada uma dessas teorias vai tentar nos ensinar. Certinho? Se tiver dúvidas, eu volto. Vamos, então, agora avançar para o terceiro ponto. Ora, só preciso restabelecer algumas coisas que a gente já viu. O grande problema dos gregos era não depender mais de uma explicação mitológica, fantástica, que dependia da minha crença, dos meus dogmas, das minhas opiniões. O grande problema do nosso segundo item é como eu posso estabelecer um conhecimento que pode ser testado. Este teste pode ser comunicado, seja ele através dos sentidos, seja ele através da razão. Este teste não depende das minhas opiniões, do senso comum, não depende das minhas crenças, ele ultrapassa aquilo que eu acredito, que você acredita, que nosso meio acredita. Por que ele ultrapassa? Porque ele pode ser validado, ele pode ser referenciado, ele pode ser comunicado e repetido por outros, e este outro que repetir chega à mesma conclusão. E assim avançamos ao nosso terceiro tópico do edital, que é o problema da lógica. Ora, para eu ter alguma coisa que comprove uma experiência, que comprove ou descarte uma crença, isso tem que respeitar uma linguagem, um padrão que é universal. E que linguagem é essa? Que padrão é essa que é universal? É a lógica. Então, para a lógica ser bem feita, ela própria vai ter que ter elementos. Então, aqui chegamos, acho que na parte mais complexa de tudo que eu falei até agora. Então, eu vou avançar nesses 3 tópicos para tentar explicar melhor o que é a lógica para vocês. Noções de consequência lógica. Ele vai dar aqui a inferência válida e correta e tipos de inferência. Mas antes, o que é uma consequência lógica? A gente vai falar melhor disso no segundo ano, mas desde já. Para uma lógica ser verdadeira, ela tem que partir, então, de premissas e chegar a uma conclusão. Então, toda conclusão é uma consequência lógica dessas premissas. Essas premissas devem ser, se eu quero fazer uma lógica verdadeira, essas premissas devem ser verdadeiras e chegar, então, a uma conclusão igualmente verdadeiras. Só que essas premissas precisam seguir uma ordem. Elas precisam seguir um sentido claro, que são o sentido dos termos, e esses termos bem aplicados na ordem certa, partindo de premissas verdadeiras, inevitavelmente chegam, então, a consequências verdadeiras. Por isso, a lógica, antes de tudo, precisa seguir uma consequência lógica. Vejam como é complexo. Estabelecer conhecimento
Não é simplesmente sair por aí juntando o que eu acho, junto com o que a minha mãe acha, com o que eu ouvi do meu vizinho, com o que eu li no WhatsApp, aí eu junto tudo, bato no liquidificador, coloco 2 morangos e uma lata de leite condensado e pronto, cheguei a uma conclusão lógica. Não. A lógica precisa de premissas verdadeiras, termos que estejam na ordem certa, para, a partir dessa composição, chegar a uma lógica, a um resultado, consequência, né, lógico. O primeiro a tentar estabelecer isso foi Aristóteles. Aristóteles vai criar uma lógica chamada de silogismo, em que, pausa para beber água, em que ele vai tentar criar uma ordem para essas coisas. Esse é o silogismo mais comum de todos os tempos. Essa é a base do silogismo. Se A é igual a B, B igual a C, logo A igual a C. Vamos aqui um exemplo. Se todo homem é mortal, vejam, A, B. Se Sócrates é homem, B, C, logo Sócrates é mortal. Aquela teoria original da primeira premissa se junta à teoria da segunda premissa e a conclusão é, né, que nós temos então o primeiro sujeito se dialogando com o último sujeito. Eu vou voltar aqui, mas essa foi a primeira tentativa de criar uma resposta verdadeira. Aí qual é a estrutura disso? Temos aqui uma primeira sentença ou proposição. Nós chamamos de premissa porque ela estabelece todo o resto. Mas o nome desse objeto aqui, deixa eu marcar para vocês, é uma proposição ou sentença. Eu vou voltar a isso depois. Por que ela é a primeira premissa? Porque ela é a base de onde eu estou querendo chegar. Então, a primeira premissa é todo homem é mortal. A segunda premissa, Sócrates é homem. Logo, nossa conclusão inevitável, Sócrates é mortal. Essa é a base para a gente compreender o silogismo ou a consequência lógica. Eu parto de premissas verdadeiras para chegar a uma conclusão igualmente verdadeira. O problema é que se fosse tão simples assim, tão fácil, todos nós seríamos grandes gênios racionais e, ao mesmo tempo, não existiria nenhuma falha, nenhum erro na comunicação humana. De certo modo, é até sem graça, se você parar para pensar, né? Uma fala em que todo mundo fala só coisas óbvias e verdadeiras e chega a conclusões óbvias e verdadeiras. O problema é que a gente vive exatamente no sentido contrário. A gente está o tempo todo falando coisas que a gente acha, que a gente intui, que é a nossa opinião, que a gente ouviu por aí, que a gente aprendeu em casa, sem em momento algum inferir, tentar encontrar a inferência se isso é verdadeiro ou não. E aí a gente confunde coisas que são, ao mesmo tempo, válidas, mas não são verdadeiras, não são corretas. Por isso a lógica estabelece essas duas diferenças. A inferência correta é aquela que parte de premissas verdadeiras para chegar a uma conclusão verdadeira. A inferência válida é aquela que parte da lógica, né, do sistema lógico, mas que não necessariamente nem parte de premissas verdadeiras, nem chega a conclusões verdadeiras. Ela só respeita a estrutura. Ela respeita a consequência lógica do argumento. Só que ela não necessariamente está buscando a validade, a veracidade dessa estrutura. Eu dou aqui para vocês alguns exemplos. Vamos lá. O que é uma inferência correta? É aquela que parte das premissas verdadeiras e chega à conclusão verdadeira. Veja, a estrutura é feita para concluir uma verdade. O exemplo que eu dei para vocês. Se a chuva é feita de água, se a água é composta pelo elemento químico, né, H2O, logo a chuva é composta por H2O. As premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira. As três proposições estão dentro da estrutura lógica, elas buscam a consequência lógica e elas partem de ideias verdadeiras.
Vejam, agora eu vou fazer uma inferência que não é verdadeira, mas ao mesmo tempo é válida. O que isso quer dizer? Vou ler o exemplo para vocês. A chuva é feita de refrigerante. Refrigerante é composto por gasolina. Logo, a chuva é composta por gasolina. O que é curioso? Eu escolhi, de fato, um exemplo totalmente zoado, totalmente bizarro. Mas para vocês entenderem o seguinte, a premissa é mentirosa, é falsa, a chuva não é feita de refrigerante, né? A segunda premissa também é falsa, refrigerante não é feito de gasolina. E a conclusão é mais errada ainda, né? É mais falsa ainda. A chuva é composta, então, por gasolina. É tudo errado. Nada disso é correto. No entanto, se nós formos analisar a estrutura lógica, vejam, A, cadê? A é B, B é C, e logo A é igual a C. Em termos de consequência lógica, em termos de estrutura, é verdadeiro. Por isso a lógica, com medo de, sem querer, produzir esses monstros, né, lógicos, ela faz essa distinção entre o que é correto e o que é válido. Claro que muitas vezes o correto e o válido são iguais. O que é correto é válido. Só que não necessariamente tudo que é válido é correto. Então a lógica ela se preocupou com isso. Ela tentou pensar suas próprias estruturas. Ela pensou, olha, muita gente mal intencionada vai usar a estrutura da lógica. Opa, diga. Eu vou passar ali no mercado também rapidinho, eu já volto. Sem problema. Tudo isso está gravado, vai ser disponibilizado depois no YouTube. Ok, beleza? no YouTube? No YouTube. É porque não é da matéria, não é da aula. Não é da matéria, eu tô fazendo isso aqui no YouTube, então. eu tô fazendo isso aqui para vocês, dedicado a vocês, beleza? Então, vou deixar gravado no YouTube. Mas não se preocupe, inclusive, avisa os colegas que quiserem assistir e não puderem estar aqui agora, que eu vou disponibilizar depois. Não sei se eu consigo hoje, porque tem que esperar o vídeo ficar pronto, tem que baixar, renderizar, etc, etc. Mas eu vou disponibilizar o mais próximo que eu puder. Certinho? Tá baixo? Não sei se é o professor. Oi? Nada não, senhor. O volume tá baixo aqui. Não, tá, beleza. Inclusive, avisa os colegas, certinho? Então, voltando. Então, nem tudo que é válido é correto, certo? Aí, podemos pensar o caminho contrário também. Existem inferências incorretas e existem inferências inválidas. As inválidas, elas são óbvias por si só, porque elas vão usar a estrutura, mas a gente vai ver que elas não fecham entre si. Elas não fecham a conclusão lógica da estrutura. Então, ela é inválida, porque nem conseguir seguir a ordem lógica ela consegue. O grande problema é a inferência incorreta. Por quê? Porque ela normalmente se disfarça de inferência correta para tentar nos enganar. E o nome disso, dessa inferência incorreta, que parte de premissas falsas e chega ou verdadeiras e chega a essas conclusões falsas, é que ela se veste, né? Ela se disfarça de algo verdadeiro. Por isso ela é chamada de falácia. Também vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Vejam. O que é uma falácia? Uma inferência incorreta. Vejam que a estrutura dela é coerente. Se a chuva é feita de água e o mar, os mares são feitos de água, logo a chuva é um mar. Ela parte de uma premissa verdadeira, né? A chuva é feita de água. A segunda premissa também é verdadeira. Os mares são feitos de água, mas a conclusão é errada. A conclusão, ela usou o sistema do silogismo, o sistema lógico, para nos enganar. Claro que quando eu falo uma coisa como o mar, a chuva é um mar, qualquer um já, né, percebe. Não, isso aí é falso. Mas se eu estou falando de coisas mais abstratas ou coisas que alguém não conhece, eu posso enganar uma pessoa com uma falácia. Eu vou voltar depois às falácias e falar só delas. Mas vejam como a lógica mal utilizada ou utilizada com má fé, utilizada para enganar, ela pode ser muito perigosa.
E uma inferência inválida, né, é aquela que não segue a ordem, ou melhor, ela segue uma ordem que a gente percebe que é mal estruturada. Ó, toda maçã é fruta, toda banana é fruta, logo bananas são maçãs. Parece muito com o primeiro, mas ela está estabelecendo uma outra lógica. Desculpa, na verdade houve um erro aqui. Eu peguei o exemplo errado. Mil desculpa, a gente vai ficar gravado aí, que vergonha. A conclusão, para ela ser inválida, seria logo, sei lá, bananas e maçãs são minerais. Estou partindo, então, de uma estrutura que não respeitou a minha conclusão. E ela é inválida por si só. Ela nem serve para estabelecer, né, uma estrutura lógica. Peço desculpa pelo erro aqui. Eu fiz tudo isso com muita pressa para preparar para vocês. Certinho? Mil desculpas. Então, a inferência inválida é aquela que não respeitou a lógica da nossa consequência, né? Nossa consequência lógica. Ela não respeitou a estrutura da consequência lógica. A diferença entre incorreto e inválido é que inválida nem está se aplicando mais às consequências. No caso que eu fiz aqui agora, é porque ela insere um novo termo que não está presente nos outros. Mas eu posso pensar outras. Por exemplo, eu posso falar se toda maçã é computador e cachorros voam, logo computadores são cachorros voadores. Nada está batendo. Então, é uma inferência inválida por si só. Beleza? Avançamos aqui. Tipos de inferência. Todas essas que nós falamos até agora são inferências dedutivas. O que significa inferência dedutiva? É aquela que parte das premissas e a conclusão já está implícita nas premissas. Por mais que a conclusão seja uma resposta nova, essa resposta nova eu já consigo ver que a base dela está nas premissas que eu usei para criá-la. Então, eu vou deduzir, a partir dessas premissas, uma conclusão. O próprio nome, né, já diz. É dedução de algo a partir dos elementos que eu já tenho. A inferência indutiva, essa é nova para nós, ela vai partir de observação. Muitas vezes, lá do empirismo. Lembra que eu acabei de falar com vocês? O que é o empirismo? É a busca de um método partindo dos sentidos, né? Não é qualquer uso dos sentidos, mas um uso experimental dos sentidos. Através dessa experimentação, dessas experiências, eu vou reunir os dados que eu observei e, a partir dessa reunião de dados, eu vou concluir, eu vou gerar uma evidência, uma inferência, que resulta no que eu estou falando. E aí, por fim, existe ainda uma última inferência, que é a abdutiva, que é a reunião tanto da dedução como da indução. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, uma inferência dedutiva me diz o seguinte: ora, todo metal conduz eletricidade. O ouro é um metal. Então, o que eu deduzo? Que o ouro conduz eletricidade. Mas aí fica a pergunta: ora, como é que eu sei que todo metal conduz eletricidade? Aí, para eu saber, para eu fazer essa conclusão lógica, antes eu devo ter feito uma indução experimentada, uma inferência indutiva. Ou seja, eu devo ter sentido, eu devo ter experimentado que todo metal, ou tudo aquilo que eu chamo de metal, conduz eletricidade. Então, eu tenho lá a fonte de eletricidade, eu coloco um pouquinho de cobre, ups, levei um choque. Coloco um pouquinho de ouro, ups, levei um choque. Um pouquinho de metal, de ferro, de aluno, enfim, todos os... Desculpa, de metal, de aço. Todos esses metais que eu conheço, eu vou lá e coloco nessa fonte de energia. Se ela conduziu essa eletricidade, eu posso dizer, então, que metais... Veja, eu fiz uma experiência, utilizando meus sentidos,
metais conduzem eletricidade. Como é que eu chego, então, por fim, a essa conclusão? Foi fazendo exatamente isso. Eu parto dos sentidos e, a partir dos meus sentidos, eu estabeleço uma ordem que eu posso agora deduzir outras coisas. Digamos que a gente descobriu um metal novo na natureza. A gente descobriu, sei lá, o cobreto, o nióbio, enfim. Aí eu pergunto para mim, será que ele conduz eletricidade? Ora, se eu analiso a estrutura química dele, físico-química, e vejo que ele tem a estrutura de um metal, eu posso dizer, sim, ele vai conduzir. Ele vai conduzir porque todo metal Eu até posso fazer experiência para certificar, eu posso ir na inferência indutiva, mas essa inferência abdutiva me diz o seguinte: se a minha experiência, ao longo de toda a vida, chegou a essa conclusão, eu posso, então, criar uma consequência lógica a partir dessa minha experiência. A gravidade é exatamente isso. Se todo objeto que eu solto é atraído pelo objeto de massa mais densa, então não preciso mais ficar soltando objetos por aí para ver que isso acontece. Que isso sempre acontece. Lembram do cético? O cético diz, você não pode usar que isso sempre acontece, porque você não sabe se amanhã vai ter outro elemento que se comporta de outra forma dentro da gravidade. Mas até agora, diz a inferência abdutiva, se sempre se comportou assim, se os meus sentidos sempre observaram do mesmo modo, então eu posso criar uma lógica, uma consequência lógica dedutiva que me permite, então, deduzir que sempre continuará existindo assim, até que pare, até que, aconteça de forma diferente. Então, essas são as 3 possibilidades de inferências. Continuando. Voltamos, então, à lógica. A lógica tradicional do Aristóteles. Para essa lógica não criar falácias, não cair nos erros da invalidez e da incorrecção, não ser correto nem válido, a lógica ela tenta produzir uma linguagem técnica, igual a matemática faz, com os seus números, suas equações, de modo a ser o menos dependente da compreensão de cada um. Por isso, quando eu uso uma expressão, eu não posso depender que você entenda de um jeito e eu entendo do outro e torcer para que a gente comunique do mesmo jeito. A lógica vai dizer o seguinte, se eu depender que cada um entenda as coisas do mesmo jeito, cada um vai entender do seu jeito, então a gente nunca vai comunicar. Então a lógica vai criar símbolos para que essas regras sejam sempre compreendidas da mesma forma, tirando esses equívocos que a gente tem na linguagem comum, na linguagem cotidiana. Eu coloquei alguns símbolos aqui só para vocês compreenderem, são só alguns exemplos. Existem muitos outros símbolos, tá bom? Aqui são só alguns desses símbolos. Esses símbolos, eles vão ser chamados de operadores lógicos, ou operadores proposicionais, ou instrumentos lógicos, tem vários nomes para eles. Aqui eu estou chamando só de operadores lógicos, é o nome que o edital deu. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos. Vamos lá. Deixa eu corrigir o toque. Pois bem, está chovendo, eu estou dentro de casa. Vejam, sentença 1 e sentença 2. Proposição 1 e proposição 2. Eu poderia utilizar qualquer proposição aqui, porque a ordem é a mesma. Vou dar outro exemplo. Minha mãe está cozinhando e eu estou com fome. Uma coisa se conecta à outra. Mas eu posso também falar que está chovendo ou estou dentro de casa. Vai que eu sou uma pessoa... Vejam como isso vai produzir um efeito lógico. Vai que eu sou uma pessoa que gosta de tomar chuva. Tomar banho de chuva. Ah, me divirto muito. Adoro ficar gripado, resfriado depois. Então, se está chovendo, eu estou fora de casa. Então, ou está chovendo, ou eu estou dentro de casa. É completamente diferente da primeira, em que eu não sou uma pessoa que gosta de tomar chuva. Então, se está chovendo, eu estou dentro de casa.
É a conclusão que me permite chegar. Mas se eu quiser ser mais óbvio, mais evidente, eu falo, então, se está chovendo, então eu estou dentro de casa. E notem como isso, embora a gente esteja falando de língua, de linguagem, de comunicação, é muito próximo da matemática, porque a ordem desses fatores, nesse caso, não altera o resultado. Se eu estou dentro de casa, então está chovendo. A conclusão é a mesma. Outros elementos para deixar essa lógica mais clara. Não está chovendo. Eu tenho um símbolo em que nega a sentença que eu vou produzir. Não estou dentro de casa. Eu tenho um símbolo que nega a proposição que eu estou propondo aqui. Tal. Está chovendo ou não está chovendo? Eu pego a mesma sentença, a mesma proposição e construo uma frase em que elas se eliminam. Ou está chovendo ou não está chovendo. O exemplo é irrelevante. O que é importante vocês notarem é isso aqui. Eu crio uma estrutura em que não permite eu não entender aquilo que o outro está comunicando. A estrutura é inquestionável. Ela é invariável. Agora, se eu vou falar de chuva, de estar em casa, se estou com fome, se o cachorro é vermelho e por aí vai, isso é irrelevante. Isso é o problema lá do correto e do válido. Mas a estrutura que a lógica cria para si mesma, impede a falha na comunicação. E assim eu vou construindo sentenças cada vez maiores. Se não está chovendo, então não estou dentro de casa. N, negativa, né? Da sentença, conclusão, lógica, da negativa da outra sentença. O que eu quero que vocês notem aqui, vejam a beleza da lógica, isso é uma dupla negativa. Uma dupla negativa tem o mesmo efeito de uma afirmativa. Está chovendo e eu estou dentro de casa. Eu tornei ela mais sofisticada, mas eu estou falando a mesma coisa. Se não está chovendo, então eu não estou dentro de casa. Se está chovendo, então eu estou dentro de casa. Duas negativas criam uma afirmativa. Por que eu sei disso? E eu posso falar de qualquer outra coisa. O efeito é o mesmo. Por quê? Porque é lógico. Porque ela está respeitando a estrutura da ordem lógica. Tá claro isso? Então, essa é a busca por uma linguagem que evita cair no erro, evita cair na opinião, evita cair no senso comum, evita cair no dogma. Ela não depende da crença. Aí fala, professor, mas é fácil falar de coisas quando elas são universais. E aí, a própria lógica vai se preocupar com isso. Por isso que ela tem que ser tão rígida, tão fechada em si mesma. E aí ela vai criar esses conceitos para a gente compreendê-la melhor. O que é um silogismo categórico? O silogismo categórico é aquele que afirma coisas categoricamente. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Isso são afirmações categóricas. Como é que eu sei se eu estou respeitando a composição dessa lógica? Aí ela cria premissa. A primeira premissa é, no caso dos nossos exemplos, né? Sócrates é homem. Eu até trouxe um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. A chuva é feita de água. É o mesmo exemplo. A água é composta por H2O. A chuva é composta por H2O. É um silogismo verdadeiro. Qual é o primeiro termo? Chuva. Segundo termo, feito de água ou água. Esse segundo termo é o que se chama o termo médio. Temos o termo maior, ou o primeiro termo, o termo médio. Aí o termo médio se repete na segunda premissa, ou na proposição. E aí aparece o termo menor, que é composto por H2O. A conclusão de um silogismo categórico sempre repete o termo maior e o termo menor. E tira da conclusão o termo médio, porque o termo médio já foi estabelecido. Então, essa é a fórmula perfeita de um silogismo categórico. Termo maior, termo médio, repetição do termo médio, inclusão do termo maior e a
conclusão ligando o termo maior ao termo menor. Certo? Por que isso é essencial? Porque sem isso, peraí, eu não vou avançar ainda não. Sem isso, a gente cai em falácia, a gente cai em erros inválidos, né, em consequências inválidas. A gente comete uma série de erros achando que está sendo lógico. Então, o que a gente precisa lembrar de importante? Isso é uma proposição, isso é o básico, né? Os elementos que compõem o silogismo. Isso é uma proposição, isso é uma proposição. Proposição e sentença é a mesma coisa. Não confundir com premissa. Isso é uma premissa, isso é uma segunda premissa, e isso é uma conclusão. Todos eles são feitos por termos. Isso é um termo, no caso o termo maior, isso é um termo, no caso o termo médio. O termo médio se repete e aparece o termo menor. Toda a conclusão exclui o termo médio e conecta o termo maior ao termo menor. E assim nós conseguimos construir uma consequência lógica verdadeira e válida. Esse é o objetivo da lógica, buscar consequências verdadeiras e válidas. Para isso que ela existe, para evitar cairmos nessa série de erros. Aristóteles, quando vai pensar tudo isso, ele vai falar, ora, mas nem tudo é universal, como eu disse antes. Existem coisas que participam de grupos, mas não são sempre participantes de grupos. Por exemplo, alguns cachorros são pretos, alguns cachorros são brancos. Então, eu não posso falar todo cachorro é preto, todo cachorro é branco, etc, etc. Então, Aristóteles, para ser honesto nessa lógica, e fazer a lógica cada vez menos cometer erros por tentar afirmar coisas que elas não são, como se fossem universais, ele pensa 4 possibilidades. Proposições que são afirmações universais, e essas não tem como falhar. Por exemplo, todo ser humano é mortal, é uma afirmação universal. Existem afirmações universais, quer dizer, negações universais. Nenhum ser humano é ave. Por quê? Não pode, não tem como. Então, nenhum ser humano é ave, nenhum ser humano é um pássaro. Porque não pode ser. Essa é uma negação universal. Porém, existem conjuntos, né, existem qualidades que ora aparecem, ora não aparecem. Um exemplo, alguns seres humanos são brasileiros. E no caso contrário, alguns seres humanos não são brasileiros. Eu não posso, por exemplo, dizer que todo ser humano é brasileiro ou nenhum ser humano é brasileiro. Nem afirmação universal, nem negação universal. Falando isso, é tudo muito óbvio. Mas como é que eu faço para saber, então, quando ela é universal e quando ela é particular? Para isso, Aristóteles criou este modelo. Este modelo permitia fazer testes a coisas. Dou um exemplo aqui. No caso da afirmação A, no caso da proposição A, que é a proposição universal, todo ser humano é mortal. O subgrupo dela é particular. Brasileiros são, enfim, alguns humanos são. É um subgrupo. Então, minha conclusão é: se alguns humanos são brasileiros e todo ser humano é mortal, logo brasileiro é mortal. Funcionou. No sentido contrário, a negação universal. Nenhum ser humano é ave. Alguns seres humanos são brasileiros. Logo, nenhum ser humano, nenhum brasileiro é ave. Funciona também. Porque cria uma contradição. Enquanto aqui cria um subtermo, um subgrupo, no sentido contrário, cria uma contradição. Em contrapartida, há a contrariação, ou melhor, o contrário. Todo ser humano é mortal,
nenhum ser humano é mortal. Isso é contrário. Contradição, desculpa, não, confundi. Todo ser humano é mortal, todo ser humano é ave. Isso é o contrário, não tem como. A contradição, o contraditório seria dizer, todo ser humano é mortal e todo ser humano é imortal. Gera uma contradição. Eu sei que é muito tempo e esse quadro é muito confuso. Eu estou apresentando ele só para vocês terem essa base. Honestamente, eu acho muito difícil cair em prova. Mas é aquilo, né? Vamos aplicar a lógica aqui. Às vezes cai em prova. Então, algumas provas cai o quadro de oposições. Então, é importante explicar para vocês. Porém, não é muito comum. Então, se vocês puderem, eu não vou me alongar aqui, já estou terminando. Deem uma olhada depois com mais calma na internet. Pode procurar no Wikipedia, isso é uma coisa muito, muito bem estabelecida. Não tem erro. Procurem por quadro de oposição dentro das pesquisas de vocês mais aplicada. Eu já estou me alongando aqui e eu estou ficando cansado. Imagino que vocês também já estão ficando cansados. Pois bem, por fim, falácias. A falácia é uma das coisas mais importantes que nós podemos estudar. Por quê? Porque a falácia, ela é muito presente no nosso dia a dia e a gente muitas vezes comete falácias sem nem notá-las. Existem dois tipos de falácia. A falácia formal, que é aquela do uso incorreto do silogismo, o uso incorreto da lógica, e essas às vezes são explícitas, né? Como a invalidade, essa fica óbvia, a gente vê que está errado, e algumas não são tão explícitas assim. Aí eu trouxe para vocês uma falácia formal que nos permite ver que está errada, mas logicamente ela não está errada. Ela é válida, logicamente. Eu disse aqui para vocês, toda casa é feita de doce, como se fosse um conto de João e Maria. Eu moro em uma casa, logo eu moro em uma casa de doce. Ela é válida, mas ela é incorreta. Então essa é uma falácia cujo erro está logo na essência dela, porque as premissas são obviamente erradas. Existem outros tipos de falácia, que são as falácias informais. E essas são muito mais perigosas. Por quê? Porque elas rondam o nosso cotidiano e elas não estão preocupadas em estabelecer uma fórmula para se legitimarem. E elas podem existir por causa de erros da linguagem, elas podem existir por causa de erros do senso comum, coisas que a gente toma como verdade, elas podem existir por causa de uma tradição, elas podem existir por causa de uma má indução, uma má perspectiva do mundo. Eu analisei um fenômeno errado e assumi aquele fenômeno errado como verdadeiro. E aí existem os montes dela. Algumas reduzem, por exemplo, o sujeito àquilo que o sujeito está afirmando. Eu dei até um exemplo aí. Ora, uma criança tão bonita não faz birra, não faz pirraça na rua. Veja, se fosse uma criança feia, poderia fazer pirra, então? Poderia fazer pirraça? Poderia ser mal criada? Não. Mas a gente associa uma qualidade que não tem nenhuma relação com o comportamento e toma como verdade. Muita gente utiliza isso no sentido da ambiguidade, por exemplo. Uma falácia de ambiguidade. Eu vou lá amanhã cedo. Só que eu não estabeleci o que é amanhã cedo. Então, amanhã cedo para você pode ser 6 horas da manhã, para o outro pode ser 9 horas da manhã. Não está estabelecido. Ou então, muito comum também, quando eu falo uma coisa que eu não sei a quem que eu estou me dirigindo. Tipo, o concurso foi bem feito para os... Não, o concurso foi bem feito para os participantes. Eu não sei se os participantes fizeram bem o concurso ou se o concurso estava bem feito, bem organizado para os participantes. Fica nessa ambiguidade. O carro novo de Maria. Eu não sei se o carro é novo, é um carro 0 quilômetros,
ou não sei se é um carro que a Maria acabou de comprar. Isso é uma falácia, é um erro de ambiguidade. Então, existem muitas falácias. Falácias que reduzem ao medo, né? Você não pode fazer isso, senão uma coisa ruim vai acontecer com você. Falácias que reduzem o sujeito a essa opinião não vale nada porque fulano é corintiano. Falácias de coisas que são mal analisadas, por exemplo, ontem eu espirrei 3 vezes e caiu um raio. Aí eu começo a acreditar que quem espirra 3 vezes atrai raio. Isso é uma má perspectiva, uma falácia indutiva errada. Então, há uma série de falsas relações que eu estabeleço uma lógica errada em torno delas e tento trabalhá-las, né? Eu acredito nelas como se elas fossem verdadeiras. Essas falácias não dependem de uma estrutura formal na lógica, mas a gente pratica elas o tempo todo. Se vocês procurarem também na Wikipédia falácias, tem uma lista de falácias lá muito interessantes que vocês vão poder compreender melhor. Vou fechar com uma última falácia aqui, que eu acho que todo mundo já ouviu, e é uma falácia que mãe repete muito, né? Que é a falácia do comportamento coletivo. Você quer sair, você quer fazer uma coisa, você quer comprar alguma coisa, e aí a sua mãe fala, aí você fala assim, ah, não, mãe, mas eu quero fazer porque todo mundo fez. E aí, como é que a sua mãe lembra que isso é uma falácia? Você não é todo mundo. A falácia é a tentativa de criar uma argumentação lógica, né? Todo mundo faz assim, então eu também quero fazer assim. Ou todo mundo acredita nisso, então eu também devo acreditar nisso. Todo mundo se comporta deste modo, então, logicamente, eu devo me comportar também deste modo. Isso é uma falácia, porque no fundo essa lógica, ela não é correta. Ela é estabelecida em cima de crenças outras que não são as do resultado de uma sentença verdadeira, composta com termos e ordens certas, cuja conclusão é igualmente verdadeira. Tá claro, meus queridos? Pergunto a vocês. Ficou alguma dúvida? Nós vimos muitas coisas. Eu vou disponibilizar depois esse slide para vocês. Vou deixar gravado, botar no YouTube, se eu conseguir, né? E a visão sistêmica geral é essa. Pelo menos de tudo que está ali no edital dessa primeira etapa do PAIS. Pergunto novamente. Temos dúvidas? Imagino que dúvidas deve ter. A Maria é muito simpática aqui, mas ao reler, ao rever, ao pesquisar melhor, se aparecer qualquer dúvida, podem me chamar no WhatsApp, beleza? Eu estarei à disposição de vocês para qualquer questionamento, ok? Então, aproveitem o feriado, descansem, aproveitem para estudar, se protejam, beleza? E por hoje é isso. Tchau, tchau, galerinha.